Capitão do Mato Vinícius de Moraes, poeta e diplomata. É assim que o eterno poetinha se apresenta antes de pedir a bênção dos maiores sambistas da história do Brasil, no seu famoso O Samba da Bênção. Mas não é do poeta e compositor Vinícius de Moraes que a gente vai falar hoje, mas sim de Marcos Vinícius da Cruz Melo e Moraes, diplomata de carreira do Itamaraty. Vinícius já tinha trabalhado em um cargo público anteriormente. Entre 1936 e 1937, ele foi censor cinematográfico junto ao então Ministério da Educação e Saúde Pública. Ficou ali por um ano e não se tem muitos registros de como seriam os relatórios de censura dos filmes feitos por Vinícius. Deveriam ser bastante divertidos, né? Levando em consideração como era o poetinha. Só que ele deixa esse cargo porque em 1938 ele ganha uma bolsa de estudos para estudar língua e literatura inglesa na Universidade de Oxford. E por lá vai ficar por 4 anos. E ao retornar ao Brasil, ele vai trabalhar direto no jornal À Tarde, como crítico cinematográfico. Mas também vai prestar concurso para trabalhar no Itamaraty, que é o nome que o Ministério das Relações Exteriores recebe informalmente. E essa ideia de seguir carreira como diplomata no Itamaraty vai ser um conselho de um dos grandes amigos de Vinícius na época, o chanceler Oswaldo Aranha, que foi um dos mais importantes diplomatas em toda a história do Brasil. Só que mais do que ter um talento nato para a diplomacia, né, seria mais um emprego formal, uma forma de Vinícius organizar a sua vida financeira para poder ali se dedicar e consolidar também a sua obra literária. Só que, da primeira vez que ele prestou a prova, ele não passou. Olha que bacana, tá vendo? Até o Vinícius foi reprovado na primeira prova. Sempre tente uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, quantas vezes for necessário. Mas enfim, então Vinícius decide se dedicar um pouco mais aos estudos e ele vai ter aulas ali de língua portuguesa com Antônio Ruais. Sim, é aquele mesmo do dicionário, que além de grande estudioso da língua, outro grande amigo do poeta. Né? Mas enfim, só que além de ter aulas ali com Ruais, Vinícius costumava pegar os seus livros e apostilas e estudar na praia de Copacabana até o anoitecer. Assim até eu, né? Fala se você não queria estudar na praia também o dia inteiro. E, né, dessa forma, pela segunda vez em que ele prestou o concurso, em 1943, ele foi e conseguiu ser aprovado. E quem assinou ali a nomeação do Vinícius para o Ministério das Relações Exteriores foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Getúlio Vargas, que era o presidente da época. E Vinícius ele atuou como diplomata em 3 momentos no exterior. A primeira vez, entre 1946 e 1950, ele foi vice-cônsul do Brasil na cidade de Los Angeles e só retornou no ano de 1950 por causa do falecimento do seu pai. Depois de 53 a 57, ele foi segundo secretário da Embaixada Brasileira em Paris e o seu expediente alternava-se entre Paris e Roma, aonde ele ali se tornou também um grande amigo do historiador Sérgio Buarque de Holanda, que lecionava em Roma na época. E pela terceira vez, entre 57 e 60, ele foi membro da delegação brasileira na Unesco, que prestava serviço em Montevidéu. Só que ao contrário do que se possa imaginar, já que a fama do poeta Vinícius de Moraes era uma fama de uma pessoa boêmia, nos momentos em que ele prestava serviço no Itamaraty, estando aqui no Brasil, ele era considerado um funcionário exemplar, como muitos de seus companheiros, por exemplo, Afonso Arinos de Melo Franco, outro dos grandes diplomatas brasileiros e outro dos grandes amigos de Vinícius, conta na sua biografia, mas também nos registros funcionais. Tá? A conduta do diplomata Vinícius era considerada exemplar e nos seus registros constam termos como acima da média, atento e aplicado no trabalho, permanece durante todo o expediente, realiza os serviços com presteza e goza de bom conceito funcional. Ou seja,
não havia nada que desabonasse a carreira funcional de Vinícius. Só que mesmo assim, durante a ditadura militar, mais precisamente após a instituição do AI-5, do Ato Institucional número 5, ele foi incluído no que é considerado a maior caça às bruxas da história do Itamaraty. Não que não houvessem outras na história. Muitos dos diplomatas brasileiros foram caçados, foram exonerados, muitos voltaram, mas essa foi uma das maiores, aonde 44 funcionários foram caçados, sendo 13 destes diplomatas. Né? E ao contrário das outras perseguições que ocorreram durante a ditadura militar, essa perseguição que ocorreu no Itamaraty não estava ligada à caça aos subversivos, aos esquerdistas, como eles gostavam de dizer, mas sim era uma caçada moralizadora, cujo principal alvo eram pessoas que eram acusadas de serem homossexuais, mas também, como no caso do Vinícius de Moraes, pessoas que levavam uma vida privada com vícios. No caso do Vinícius, ele foi incluído no vício de embriaguez, seja lá o que isso significava na prática. Segundo o escritor Rui Castro, que é um dos biógrafos ali de Vinícius, a exoneração do poetinha teria partido do próprio presidente Costa e Silva, que teria enviado um bilhete, manuscrito mesmo, para o ministro das Relações Exteriores, na época o senhor Magalhães Pinto, com os seguintes dizeres: demita-se esse vagabundo. E apesar da mágoa inicial que Vinícius tinha por ter sido exonerado, já que ele gostava da carreira diplomática também, no final da sua vida ele já falava em tom de brincadeira, onde ele dizia que o maior arrependimento da vida dele era não ter esse bilhete ali em mãos, porque se ele tivesse, ele faria um quadro e colocaria no lugar de honra, porque ele dizia para os seus amigos que ter sido chamado de vagabundo pelo Costa e Silva foi o maior elogio que ele poderia ter recebido durante o período do regime militar. E esse erro só foi reparado mais de 30 anos depois, em 2010, quando Vinícius foi promovido pós-mortem, ou seja, depois da sua morte, a ministro de primeira classe, que era o cargo mais alto da carreira diplomática, ou seja, ele foi promovido a embaixador. Por ironia do destino, alguns amigos contam que esse era o maior medo, ele não tinha o menor desejo de se tornar embaixador efetivo do Brasil. E durante a votação, tanto no Congresso quanto no Senado, houve um raro momento de consenso entre oposição e situação, quando todos os deputados teriam votado a favor da promoção de Vinícius, com exceção de um único deputado. Digo quem era esse homem? Não, não precisa, não precisa. E uma última história a respeito da exoneração do cargo diplomático do Vinícius de Moraes ocorreu pouco tempo depois do seu afastamento. Vinícius e Toquinho compõem uma música que vai refletir tanto o sentimento pessoal do Vinícius, mas também tudo o que estava ocorrendo no Brasil naquele momento, toda a sensação de censura, perseguição que havia no regime militar. Tá? E como a censura não permitiria provavelmente uma música onde ele xingasse literalmente todo mundo, seria proibida de imediato, né? Vinícius compõe uma música onde ele xinga com aqueles palavrões bem cabeludos, mas num grande momento de genialidade, algo que era comum ao poetinha, ele manda os xingamentos, só que no idioma africano Nagô. Nascia uma das mais famosas músicas dessa parceria, quando Vinícius e Toquinho mandam todo mundo para Tonga da Mironga do Cabulete. Mas essa é uma outra história. Bom, se você curtiu o nosso vídeo, deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal e não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Um grande abraço, um bom fim de semana, boa Páscoa e um feliz Ano Novo para todos vocês.